18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, começando para você mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques de hoje, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024. Eu e ela no melhor mix do Brasil. Karime Leão, boa noite. Boa noite, Carlão, e muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. A gente já começa agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Participe conosco do programa 18 horas, acione aí o 994887592, que tá valendo a sua participação, não é isso, Karime? Exatamente, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas, e tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, manda a sua mensagem de texto. Legal, participe conosco, 6 e 3, e você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. Mix. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, relator do texto da reforma tributária aprovado ontem no Senado. O texto trouxe uma nova ordem tributária para o país, preservando os incentivos e as vantagens da Zona Franca de Manaus. É um ponto que a gente comemora, lógico, aqui no estado do Amazonas. Foi um trabalho árduo, estratégico, que exigiu habilidade política e muito diálogo. Boa noite, senador Eduardo Braga. É um prazer, é uma honra tê-lo aqui nos estúdios da Mix. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu quero te cumprimentar, Karime, cumprimentar o Carlão, a todos aqui da Rádio Mix e cumprimentar os ouvintes que nesse momento provavelmente estão enfrentando esse engarrafamento que a nossa mobilidade urbana e lamentavelmente é uma das questões que nós precisamos melhorar no Amazonas. Mas falando sobre a reforma tributária, ontem o Senado da República mais uma vez prestou um grande serviço ao Brasil. Uma reforma que nós esperamos há 4 décadas para simplificar a contabilidade, simplificar o custo Brasil, simplificar também a complexidade da legislação brasileira sobre tributos de consumo, trazer mais segurança jurídica, trazer mais transparência para que o consumidor saiba o que ele está pagando de imposto em cada um dos seus produtos e, ao mesmo tempo, trazer uma política que seja equilibrada, tanto com a questão social, porque uma das funções do tributo é a função social. Você tem que saber equilibrar a carga tributária para aqueles que podem pagar mais, paguem mais, e aqueles que não podem pagar mais, paguem menos. Portanto, acho que uma das grandes conquistas no dia de ontem no Senado é que nós calibramos muito bem isso. Eu vou dar alguns exemplos aqui para os companheiros que nos ouvem. Primeiro, o cashback. O que é o cashback? É a devolução do imposto pago para aquelas pessoas de baixa renda, que estão no CAD único. Para simplificar, é quem ganha o Bolsa Família. Boa. Pois bem, essas famílias, que aqui no Amazonas são quase 600 mil famílias, entre capital e interior, que recebem o Bolsa Família, elas vão ter o retorno do imposto sobre a conta de luz, vão ter o retorno do imposto sobre a conta de água e de esgoto, eles vão ter o retorno sobre a botija de gás de 8 quilos e de 13 quilos e vão ter o retorno sobre telecom, ou seja, telefone celular, telefone fixo, internet, 5G. Então, tudo isso vai ficar mais barato para quem não pode pagar mais caro. Que avanço, né? Então, isso é uma questão social do tributo. Outra questão social do tributo ficou com relação às fraldas descartáveis. As fraldas descartáveis, no texto que veio da Câmara, ela estava tributada. E veja,
todas as parturientes, todas as mães gestantes, quando passam pelo processo do nascimento de uma criança, precisam de fraldas. As crianças precisam de fraldas. Os idosos precisam de fraldas geriátricas. E nós fizemos também justiça com relação a isto. Além disso, por exemplo, os absolventes íntimos das mulheres, uma série de questões que eu tomaria aqui muito tempo, mas é para exemplificar aos nossos ouvintes como nós fizemos justiça social dentro da tributação. E, ao mesmo tempo, vamos dizer, o transporte urbano. O transporte urbano ficou isento, com alíquota zero. Portanto, não haverá mais cobrança de imposto no transporte urbano coletivo. Isso significa, para quem usa o transporte coletivo... redução de custo. Pronto. Então, hoje há um subsídio brutal da conta pública para pagar o sistema. Esse subsídio vai diminuir. Por quê? Porque o custo da planilha da passagem de ônibus vai ficar mais barato. Mas não é só de ônibus, é de trem, nas cidades que tem trem, nas cidades que tem metrô também vai reduzir. No transporte regional, seja a aviação regional, seja o transporte rodoviário regional, por exemplo, quem paga uma passagem de ônibus de Manaus para Roraima, para Boa Vista, vai ter menos carga tributária agora. A alíquota não é zero, mas é uma alíquota reduzida. Agora que a BR-319 está funcionando e as pessoas estão usando a BR-319 e estão usando muito a BR-319, vai pagar menos imposto. Portanto, quem pegar um avião para ir daqui para Erunepé, ou para ir daqui para São Gabriel, ou para ir daqui para Parintins, vai pagar menos imposto. Então, nós fizemos justiça social com tributo. Com relação à Zona Franca de Manaus, nós conseguimos garantir de que a Zona Franca não pague nenhum centavo a mais de imposto. E que foi uma luta, não é, senador? Essa foi uma luta... que não terminou. Não terminou. Pouco antes de entrar ao vivo aqui para conversar com a gente, eu vi que o senhor estava ainda conversando, ainda debatendo a respeito do assunto da Zona Franca de Manaus, explicando para empresários lá, né, do Sul e Sudeste. Conta pra gente, senador, como é essa batalha diária? É incrível, porque desde quando a Zona Franca foi criada, nós temos adversários. Eu diria que nós temos até inimigos, porque eles não toleram o nosso sucesso. Eles não toleram que a gente tenha direito a alguma coisa. Veja, o polo industrial, neste momento, está gerando 125 mil empregos diretos. Entre empregos diretos e indiretos, está gerando 600 mil empregos na cidade de Manaus. Agora, além do polo industrial, o comércio varejista da cidade de Manaus está gerando empregos diretos, 350 mil empregos diretos, que trabalham nas lojas da Bemol, que trabalham nas lojas da TV-Lar, que trabalham nas lojas da Hanson, que trabalham nas lojas da Avan, que trabalham nos hipermercados, que trabalham nos shopping centers, que trabalham nos diversos pontos do varejo da cidade de Manaus. Economia aquecida, não é, senador? Que era o que todos nós queríamos. Nós queríamos que a economia crescesse para gerar mais emprego, para as pessoas poderem viver melhor. Mas eles não aceitam isso. E sequer aceitam a questão da floresta em pé. Então. Tão em voga, tão importante, tão crucial nos últimos tempos para o mundo inteiro. E nem essa questão da floresta em pé eles aceitam. Karime, eles não só não nos deixam desmatar,
como não querem pagar pelos serviços ambientais que a floresta presta. Porque o ritmo hidrológico, a questão do clima, depende da floresta. E o estado do Amazonas tem 97% da sua floresta preservada. E nós não podemos desmatar. Mesmo quem é dono de uma propriedade rural não pode desmatar mais do que 20%. Eles nem esse ponto da Zona Franca de Manaus, dos itens, eles não conhecem nem esse ponto, senador. Cá entre nós, eles conhecem. Eles não querem. Mas o que acontece é que a ganância de alguns... Certo. Eles se fazem de desentendido, né, senador? Para passar de besta, não é isso? Mas é a ganância. Veja, no debate que eu tive com o senador Moro, o próprio senador Moro disse o seguinte: vocês, na área de informática, geram 33 mil empregos. Nós geramos 138 mil. Aí eu respondi para ele: veja quando a verdade está do lado, até vocês se contradizem. Sim. Se vocês têm 138 mil empregos e nós temos 33 mil, é porque a lei de vocês é melhor do que a nossa. E o que vocês querem fazer é acabar com os nossos 33 mil empregos. E isso é um absurdo. Isso é a renúncia do meu mandato, do mandato do Omar, das pessoas que estão lutando para defender a Zona Franca. É a renúncia do mandato do Plínio, é a renúncia do mandato dos outros deputados que são da nossa bancada e que vão enfrentar uma batalha na semana que vem na Câmara. Aí, como eu afirmei de que a ABINE é nossa adversária, nossa inimiga desde a criação da Zona Franca, e que eles estão gastando dinheiro, fazendo lobby contra nós, eu os acusei publicamente. O que eles fizeram? Eles foram atrás da Fiesp e da Fiejan. A Federação da Indústria do Estado de São Paulo saiu com uma nota contra a Zona Franca de Manaus. E a Fiejan saiu com uma nota contra a Zona Franca que foi, inclusive, desrespeitosa. Agora, não é possível que a Federação da Indústria do Estado do Amazonas não responda. Tem que responder. À altura. À altura. Não pode ficar acovardada. Tem que responder. Eu não posso responder pela Federação da Indústria. Eu não sou membro da Federação da Indústria. O Centro da Indústria tem que responder à altura. A Associação Comercial tem que responder à altura. A Federação do Comércio tem que responder à altura. O CDL tem que responder à altura. E aqui eu quero dizer, o presidente nacional da Confederação Nacional do Comércio é um amazonense, o Roberto Tadros. Ele tem que nos defender. Ele está lá, né? Veja. Pois é, o senhor acha que é uma inércia também dessas nossas lideranças comerciais, industriais? Como o senhor analisa isso? Há uma desarticulação. Entendi. Eu conversei com todos eles estão se mobilizando e, lamentavelmente, a omissão do governo do nosso estado, a omissão do nosso governador, o nosso governador sequer estava em Brasília na hora que nós estamos decidindo o destino do nosso povo. Aí é difícil, aí não dá, aí é uma falta absurda, parece que o governador está lutando contra. Olha, ao longo desses anos, nunca vi o Gilberto Mestrinho deixar de defender a Zona Franca. Nunca vi o amazonino deixar de defender a Zona Franca. Nunca vi eu deixar de defender. O Omar deixar de defender. Agora, este governador, na hora que nós mais precisamos de alguém com a força do governo do estado para sair em defesa do nosso estado, aonde ele está? Boa pergunta. Onde está o governador do estado do Amazonas que não esteve presente lá em Brasília numa decisão tão importante para a economia do estado e, aliás, para a economia do país, porque o país ganha muito com a Zona Franca de Manaus. Sem dúvida. Né? Essa é uma outra questão importante. A Zona Franca, hoje ela importa para produzir esses 125 mil empregos e para fechar esse ano com 200 bilhões de reais de faturamento.
o que será um faturamento recorde. Já faturou até agora quase 180 bilhões de reais. E a previsão é de que a gente chegue até 31 de dezembro com 200 bilhões de reais. Ela importa 54% dos seus componentes. Outros 26% vem da onde? Daqueles que nos acusam. Vem de São Paulo, vem do Paraná, vem de Santa Catarina, vem do Rio Grande do Sul, vem de Minas Gerais. E 20% é produzido aqui na Zona Franca de Manaus pelas indústrias de componentes, pelas indústrias que montam as placas de circuito impresso. Ora, é preciso, portanto, que a gente se articule para enfrentar e que a gente possa patrocinar as notas no UOL, no G1, na Metrópolis, Valor Econômico, Estadão, Folha de São Paulo, para que o Brasil possa ouvir a nossa versão, porque senão fica só a versão deles. Sem dúvida. Mas é possível fazer isso, senador? Não está todo mundo de um lado só também lá, não? Bastante forte nesse processo? Não tem esse lado, senador? Veja bem, se a Federação da Indústria do Estado do Amazonas mandar uma nota e pagar para ser divulgada, eles vão divulgar. Porque, olha, eu vejo que o senhor enfrenta aí vários desafios e ainda vai continuar enfrentando. E eu percebo assim, qual é o maior desafio? O que o senhor tem que vencer, a bancada do Amazonas, o governador, os empresários têm que vencer para conseguir ter êxito nessa luta, senador? A mão invisível daqueles que querem nos tirar o direito de desenvolver. Essa mão invisível está cada vez mais clara. E eu quero aqui dizer uma coisa ao povo que está nos ouvindo. Luiz Inácio Lula da Silva foi quem me ajudou a prorrogar a Zona Franca de 2013 para 2023. Luiz Inácio Lula da Silva foi quem me ajudou a prorrogar a Zona Franca no governo da Dilma de 2023 para 2073. Luiz Inácio Lula da Silva é quem está nos ajudando agora a manter os benefícios da Zona Franca para garantir o nosso futuro. Você que está me ouvindo, que tem seu emprego, que tem sua pequena empresa, que tem a sua empresa, a microempresa, você que trabalha no distrito industrial, você que vive do varejo, saiba disso, porque é injusto. Chega na hora da eleição, vem uma conversa mole, uma conversa fiada de usos e costumes, disso e daquilo, e o amazonense que nunca foi ingrato, aprendeu a ser ingrato. E esquece que no último ano de governo de Bolsonaro, nós tivemos que lutar contra várias emendas, que ele chegou a zerar a questão do ICMS dos xaropes. Não, do IPI. Do IPI dos xaropes. E que não foi só no governo do Jair Bolsonaro, não. Eu sou tão guerreiro nessa coisa. Isso começou no governo do Michel Temer, do meu partido. E eu fiquei na oposição. Porque na hora de fazer o benefício para os caminhoneiros no óleo diesel, quando os caminhoneiros pararam o Brasil, o seu Michel Temer tirou o dinheiro da Zona Franca, dos concentrados. E eu fiquei contra, fui para a oposição. Queriam, inclusive, colocar candidato financiado por eles para me derrotar aqui no Amazonas. E eu enfrentei e ganhei e não deixei fazer. Aí chegou o Bolsonaro, eu enfrentei. Foram várias emendas. Omar, enfrentamos de peito aberto. Não é por questões ideológicas, não. Sim. É por compromisso com o povo amazonense. Que é o que importa, né, É uma questão econômica, gente. O dinheiro não vai circular, a indústria vai parar, o Estado vai todo empobrecer, as pessoas vai vender, eu tenho um mercadinho aqui no bairro, tá? Mas quem que vai comprar? Quem que vai ter dinheiro para comprar? Não vai ter dinheiro para circular. Exato, é um ciclo que termina, né? Exato, é um ciclo de... E isso fecha. Sem contar da floresta. E mais, ninguém diz que o texto que nós aprovamos ontem no Senado não atendeu São Paulo. Ninguém critica, porque nós atendemos. Também atendemos. Ninguém diz que nós não atendemos
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ninguém diz que nós não atendemos o Nordeste. O regime automotivo de incentivo fiscal do Nordeste, quem garantiu foi esse que vos fala, como relator da emenda constitucional 132 da reforma tributária. Fui eu que fiz, com a ajuda do Omar, do Plínio, no Senado da República. Portanto, ninguém pode dizer que nós trabalhamos só pelo Amazonas. Nós trabalhamos pelo Brasil. As áreas de livre comércio foram prorrogadas agora para o mesmo período da Zona Franca por uma emenda que eu apoiei, que eu briguei com o governo para o governo aceitar, para que eu construí articulação no Senado para dar à área de livre comércio de Boa Vista o mesmo prazo da Zona Franca de Manaus, para dar para as áreas de livre de comércio do Acre o mesmo prazo da Zona Franca de Manaus, para dar às áreas de livre comércio de Rondônia o mesmo prazo da Zona Franca de Manaus, para dar para a área de livre comércio de Santana o mesmo prazo da Zona Franca de Manaus e dar os mesmos benefícios comerciais da Zona Franca de Manaus para eles, porque eles também têm direito. Portanto, nós não fizemos nada de forma egoísta, isolada. Deu para equilibrar, né, senador? Nós fomos imparciais. Sim. Nós fomos justos. Por exemplo, salão de beleza. 99% dos salões de beleza são contribuintes do Simples Nacional. Faturam pouco mais de R$200 mil por ano. Pouco mais do que isso. E quem fatura mais de 350 mil não fica também no Simples na condição de microempresa, até 4 milhões e 800 mil reais. Agora, queriam que nós dessemos benefício fiscal por salão de beleza das madames. Elas podem pagar mais. E elas que paguem mais, para que aqueles que não podem pagar mais, paguem menos. E nós fizemos essa justiça. Os pedólogos, os podólogos, nenhum deles deixa de ser simples ou microempresário. Ele está no super simples. Portanto, eles não pagam o IVA e o IBS no mesmo padrão. Foi mantida a carga tributária. E a gente sabe que são eles que geram muitos empregos. Agora, a maior parte do emprego são dos pequenos empresários. O topinho lá da pirâmide, onde estão os salões de beleza, que para você cortar um cabelo custa R$3 mil, óbvio que eles podem pagar o imposto. Sim. Agora, senador, a reforma, como ela está para ser aprovada, ela realmente vai garantir a competitividade da Zona Franca de Manaus no longo prazo? Porque existem aí, né, controvérsias, está sendo um bafafá por aí. O que o senhor me diz com relação a isso, senador? O bafafá que está por aí é que nós aumentamos. Em vez de diminuir, aumentamos os benefícios, o que é uma mentira também. Sim. Nós mantivemos os benefícios da Zona Franca de Manaus. Em alguns casos, algumas indústrias, em nome do patriotismo, até aceitaram pagar um pouquinho mais de imposto, porque não tinha jeito, nós tínhamos que concordar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pois não. A Motorhonda. A Motorhonda é a maior empresa da Zona Franca de Manaus. Gera mais de 10 mil empregos diretos. Ela tem um nível de restituição hoje de 71%. Ela não vai ter mais esses 71%. Ela vai estar enquadrada nos 55%. Ok. Mas ela vai ter 100% do crédito presumido. E ela vai ter outras vantagens. O que significa dizer que a perda de competitividade dela é de 3%. Aí a Motorhonda disse: isso para nós é admissível, portanto nós vamos apoiar a reforma. Que vitória, é uma maravilha, né, senador? Então, nós não demos nada mais, nada menos do que o justo. Nós não aceitamos várias propostas que eram impraticáveis, que nós não tínhamos como sustentar. Por quê? Porque nós temos inimigos, nós temos adversários. Sim, fortes. Exato. Por exemplo,
Eu preciso dizer aqui, eu já falei do presidente Lula, mas eu tenho que registrar o apoiamento do ministro Fernando Haddad, Sim. que foi fundamental. O apoiamento, depois de muita briga, de muita discussão, do Bernardo Api. Porque até então sempre ele foi tava... adversário. Exatamente. Sempre foi adversário. Ele a gente alegava conseguiu que não sabia, conquistar esse apoio. Conquistamos, porque a verdade tarda, mas não falha. Os números são incontestáveis. Os números são incontestáveis. E chegou num determinado ponto que quem arbitrou foi o presidente da República e o ministro da Fazenda. Então eu tenho que reconhecer isso. Sim. Eu também tenho que reconhecer que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi quem me designou para ser o relator, só ao me designar para ter sido o relator da emenda constitucional e ser o relator do regulamento da emenda constitucional, ele deu uma demonstração inequívoca de que estava apoiando o Amazonas, porque Sim. ele não queria que cometessem injustiça com o Amazonas. Foi uma vitória maravilhosa. O senador Davi ele deu força, né? O senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ e que vai ser o futuro presidente do Senado, foi quem oficializou de direito a minha designação e apoiou. Portanto, eu não posso deixar de agradecer. Sem dúvida. Não posso deixar de agradecer. E a gente saber, ter noção, ter ideia. E nos últimos dias, de sexta-feira para cá, eu tive 5 reuniões com o presidente Arthur Lira. 5. Sim. Hoje eu passei 2 horas no telefone com o presidente Arthur Lira, explicando item a item do que nós votamos ontem no Senado. Falando com verdade, com transparência, o que nós fizemos. Portanto, eu acredito piamente que a verdade vencerá. Mas vencerá graças à coragem de alguns, Sim. graças à força de alguns, graças à dedicação de muitos. Muito trabalho também. Ninguém faz nada sozinho. Sim. Karime, eu não fiz isso sozinho. Eu fiz isso com a ajuda de muita gente, de técnicos do Senado, consultores do Senado, gente do meu gabinete que trabalhou incansavelmente, com os técnicos do Ministério da Fazenda, com os técnicos da Receita Federal. Nós construímos isso a múltiplas mãos. Toda a bancada do Amazonas se uniu. Eu digo aqui, não já na condição de relator, eu sou líder do MDB pelo quarto biênio. Eu acabei de ser reconduzido Sim. por unanimidade na liderança de um dos maiores partidos do Brasil, o MDB. O Omar está no outro partido maior. Hoje o líder da maior bancada do Senado. Sim. Então, 2 amazonenses lideram as 2 maiores bancadas do Senado. E num momento tão delicado aqui Crucial. Crucial. Então, como as coisas... Ontem nós comentamos que tivemos sortes, né? São boas para o nosso lado. Mas eu digo que a sorte sempre ajuda quem trabalha. E Deus está nesse processo. Também. Porque se não fosse Deus nesse processo, quem somos nós para enfrentar esses poderosos? Uma Fiesp toda poderosa, uma Feijão toda poderosa, uma Abine toda poderosa. E nós estamos enfrentando e estamos vencendo as batalhas uma a uma. E se Deus quiser, na semana que vem vamos vencer a guerra. Sim. E Deus quer, porque se não quisesse, não teria nos trazido até aqui. Sem dúvida, senador. E Deus quer. Agora, o que eu preciso é que as pessoas que estão nos ouvindo entendam dessa urgência. Pelo amor de Deus, entendam. As nossas discussões não são de uso e costume. As nossas discussões é se você tem dinheiro no seu bolso para sustentar a sua família. Se nós, amazonenses, temos dinheiro para financiar o desenvolvimento, para financiar a educação, para financiar a saúde pública, para financiar a segurança pública, para financiar a vida das nossas crianças, dos nossos jovens, a terem um futuro melhor. Sim. É isso que nós estamos lutando, é isso de que se trata,
essa discussão. É o progresso do Estado e não uma questão ideológica, que isso é muito rasteiro, não é, senador? E das pessoas. Sim, sem porque dúvida. O progresso do Estado, né, assim, o nosso porque o progresso do Estado, sem dúvida, eu imagino sendo possível através do progresso das pessoas. Mas nem todo mundo entende assim. Desse jeito, sem dúvida. O senhor tem toda a razão. É preciso que você que está me ouvindo... Que é o seu progresso. Que é o seu progresso, é a sua evolução. Verdade. É o seu crescimento. Verdade. É o seu bem. O projeto da Minha Casa Minha Vida, por exemplo, a tributação do setor imobiliário, como tinha vindo da Câmara, aumentava a carga tributária. Nós consertamos isso. Nós ajustamos isso. Então é o seu progresso. Muito bem. É o seu progresso. É você dúvida. que sonha em ter uma casa própria. Conseguir. Você poder ter a esperança de ter a casa própria. É você que mora hoje no fundo de um vale. Ninguém mora numa área de risco porque quer, Karime. Mora porque precisa, não tem onde morar. Foi parar numa invasão, ninguém vai para lá colocar a família numa situação. É o melhor do pior, né? Para morar dentro do Igarapé porque quer. Eu sempre disse isso. Quando fiz o Prosamin, eu dizia isso. Todo mundo dizia, é impossível. Impossível nada. Se você fizer com justiça, se você fizer com clareza, com objetividade, você faz. Nós retiramos 30 mil famílias de dentro dos igarapés, aonde as pessoas corriam risco de vida. Nós demos, além das 30 mil casas que nós indenizamos e pagamos para essas 30 mil famílias, eu construí outras 30 mil casas populares. Eu tenho esse orgulho, sabe? E eu estou nessa missão, nessa luta no Senado, porque eu quero ver a BR-319 asfaltada. Era isso que eu ia perguntar, senador. Como é que está essa questão da 319, esse trechinho, que, de novo, é uma rodovia que existe desde 1970. As pessoas passam por lá, ela já existe. Ah, risco ambiental, gente, ela já existe. As pessoas transitam por lá, só que tem que revitalizar um trecho. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Certo. Risco ambiental, desde que Deus colocou o ser humano na Terra, nós passamos a ter. A ser esse risco, de nós somos o responsável. A pegada humana é o risco ambiental. Agora, a sustentabilidade ambiental é outra coisa. Nada impede que nós tenhamos a BR-319 com sustentabilidade ambiental. Com certeza. E o presidente Lula disse a mim e ao Omar e ao prefeito Davi Almeida, que estivemos com ele em uma audiência, ele disse a nós, e é a primeira vez que ele diz desse jeito, ele pegou no meu braço, pegou no braço do Omar e disse assim: eu tenho uma novidade para vocês dois. Aí eu disse: qual é, presidente? A BR-319 vai ser asfaltada. E eu disse: presidente, nós podemos dizer isso? Pode, porque é um compromisso que eu estou assumindo com o estado do Amazonas. Isso é sério. E veja, vamos lembrar da pandemia. Sim. Na pandemia, faltou oxigênio na cidade de Manaus. E a gente precisou de estrada. E as carretas ficaram atoladas na BR-319 5 dias. Enquanto isso... as pessoas morriam sem oxigênio. Sem oxigênio. Sim, a gente... Hoje, a BR não está asfaltada. Mas hoje, você sai de Porto Velho e chega em Manaus em 12 horas. Hoje está em melhor condição do que na época da pandemia. Eu estou lhe dizendo, as carretas na pandemia saíram de Porto Velho e chegaram 5 dias depois. Sim. Hoje é 12 horas. 12 horas. 12 horas. As filas nas balsas, aumentou tanto o tráfego na BR-319 que as filas nas balsas chegaram a 7 quilômetros a questão de 50 dias atrás. Sim. No auge da seca. Sem a BR-319, nós teríamos tido desabastecimento. Em uma semana, nós zeramos a fila. As pessoas estavam, as carretas que vinham
com biocombustível, que vinham com verduras, frutas, legumes, frango, carne, etc., estavam ficando 3-4 dias na fila. Em uma semana, nós zeramos a fila. Essa fila era para atravessar um trecho na balsa, né? 2 trechos de balsa. Aí... Igapoaçu e Careiro da Várzea, Manaus. Estava lento, a gente Nós zeramos. Zeramos por quê? Aumentamos o número de balsas, aumentamos o número de rampas, asfaltamos, iluminamos. Em Igapoaçu, metemos um cabo de aço, criamos uma balsa com entrada e saída sem precisar de manobra, asfaltamos as rampas, diminuímos o ângulo de inclinação e reduzimos a zero. Isso o governo federal, senador? Isso, governo federal. Apoio do governo Isso, federal. DENIT, né? E ANTAC. Sim. Ministro do Transporte e o ministro Renan Filho, do MDB. Sim. E ministro Silvio Costa, do Republicano. E a ANTAC, presidida pelo um xará meu, Eduardo Neri. E eu, na UTI do hospital, operado da minha coluna, operei essa operação por telefone e em uma semana nós zeramos a fila. Isso é quando tem vontade política. Quando tem vontade política, as coisas acontecem. Então, a BR-319 hoje, ela já está muito melhor do que estava há 4, 5 anos atrás. A 230, que liga Apuí ao Maitá e que liga o Maitá à Lábrea, hoje é um tapete. Não está asfaltada, mas o povo sai de Apuí e chega em Manaus, sabe em quanto tempo? Não faço ideia. Em 18 horas. Muito rápido. Em 18 horas. Há hoje condições de trafegar à noite na BR-319, de tão melhor do que ela está. É claro que ela não está perfeita. Sim, que ainda precisa. Ela precisa ser asfaltada. Claro. Estamos iniciando o asfaltamento dos primeiros 20 quilômetros e vamos começar os outros 30. Vamos já iniciar esse ano, até o final do ano, pelo menos. Esse ano 25? Não, esse ano pelo menos 1 ou 2 quilômetros já vão estar asfaltados até o dia 31 de dezembro, se a chuva deixar. Agora já? Ainda, já, 2024? Agora. Quando o presidente Lula veio a Manaus agora, na estiagem, ele assinou a ordem de serviço lá na Suframa. Mas o povo precisa saber disso. Sim. Claro. O povo precisa saber. Que as coisas estão lamentavelmente, nem isso o governo do estado comunica. Não, a gente não tá Senador, sabendo. Que maravilhoso tê-lo aqui no estúdio da Mix, no meio de uma situação. Agora, senador, voltando, eu posso voltar na reforma, senador? O texto foi aprovado. Sim. Qual é o caminho agora? Explica pra gente em rápidas palavras. A Câmara dos Deputados, na terça-feira, vai levar a votos duas alternativas. Ou mantém o texto do Senado, sim, ou mantém o texto original que saiu da Câmara. E eu confio em Deus, eu confio no trabalho, na articulação política, em tudo que nós falamos, e eu creio que nós conseguiremos manter a maioria absoluta das mudanças que conquistamos. Favorável a nós. Favoráveis ao povo, não só do Amazonas, mas ao povo brasileiro. Tá certo. Senador, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu sei que a sua agenda hoje é muito corrida. O senhor há pouco ainda estava tratando de assuntos muito delicados pelo telefone. Muito obrigada. É uma honra receber o senhor aqui, trazendo pra gente tantas informações importantes, senador. Eu que agradeço. E mais uma vez quero agradecer a todos que nos apoiaram, que nos ajudaram. Essa não é uma obra do eu sozinho. Eu não posso deixar de reconhecer o papel do senador Omar, do senador Plínio. Eu não posso deixar de reconhecer a importância do senador Omar liderando o PSD. Modéstia à parte, a importância que tive em liderar o MDB e a designação para ser relator dessa importante matéria sobre o nosso futuro. E eu não posso deixar de agradecer aos 49 senadores que votaram conosco. 49 senadores votaram conosco de 81.
votaram conosco, votaram por um Brasil melhor, mais competitivo, um Brasil que possa crescer de forma sustentável, que não seja um voo de galinha, que seja um voo de gavião, para poder gerar emprego, renda, inovação tecnológica e melhoria de vida para todos os brasileiros. Nós não queremos um Brasil de primeira classe e um Brasil de segunda classe. Nós queremos um Brasil de primeira classe para todos os brasileiros, inclusive para os amazônidas. Beleza. Muitíssimo obrigada, senador mesmo. Eduardo Braga, pela sua presença aqui nos estúdios da Mix, conversando com a gente aqui no 18 Horas. Eu aqui agradeço a você, Karime, ao Carlão. Muito obrigado. E a todos, ao Paulo Castro, deixar aqui um abraço. Parabéns, hein, senador, pelo trabalho. Que está viajando e dizer da minha gratidão pelo espaço que vocês me dão aqui na Rádio Mix. Muito obrigado. Parabéns. Sucesso, parabéns, senador. Obrigada. Seguimos aí, 6 horas e 42 minutos, Carlão. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? A criatividade das facções criminosas não para de surpreender. A Polícia Militar do Amazonas apreendeu 37 quilos de cocaína moldada num formato de limões em uma embarcação no rio próximo ao município de Coari. Olha só, os pacotes eram tão bem feitos, assim, aprimorados, que imitavam perfeitamente a textura, a cor e até o tamanho exato de limões. Quem nos acompanha, inclusive, está aí sabendo, porque passou no YouTube, aparece no YouTube e você pode conferir a imagem. Essa é uma estratégia para lá de ousada para enganar aí tanto os agentes de fiscalização quanto aí os equipamentos de detecção. Essa apreensão foi possível graças a uma fiscalização minuciosa e também investigações precisas realizadas pelos policiais. É mais uma vitória, assim, no combate ao tráfico, mas também um alerta sobre o nível de sofisticação que o crime organizado tem avançado. Esse caso reforça a importância de investir em inteligência, em tecnologia, é claro, em treinamento para enfrentar aí criminosos que estão cada vez mais criativos, que estão cada vez mais ousados. E em outra apreensão, a Polícia Militar interceptou um helicóptero modelo Robinson carregado com 265 tabletes de cocaína e maconha tipo skunk, avaliados aí em cerca de 5 milhões de reais. Agora são 6 horas e 44 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, um dia depois da aprovação do texto da reforma tributária no Senado, que preserva as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, o vice-presidente Geraldo Alckmin participou da inauguração da expansão da fábrica da Coca-Cola no Polo Industrial de Manaus. O investimento foi avaliado em 550 milhões de reais. E no discurso, Alckmin elogiou a reforma tributária e a manutenção da Zona Franca de Manaus, Karime. Exato, Carlão. O evento também contou com as presenças dos senadores Eduardo Braga, Omar Aziz, que foram fundamentais para garantir a manutenção das vantagens comparativas aqui da Zona Franca de Manaus. E quem acompanhou o assunto foi a repórter Nathalie Moraes, que conversa agora ao vivo com a gente do 18 Horas. Boa noite, Nathalie. Então, além de participar da inauguração da fábrica da Coca-Cola, o vice-presidente Geraldo Alckmin também marcou presença na reunião do Conselho de Administração da Suframa, não é isso? É isso mesmo. Boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos nossos ouvintes aqui do programa 18 Horas. Esse encontro, né, Karime, ele foi conduzido pelo vice-presidente da República, que está em exercício, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é o Geraldo Alckmin. Ele levou à aprovação dos 19 projetos industriais e também os projetos de serviços, que somaram aí investimentos na casa dos 400 milhões de reais, com um faturamento estimado, Karime, olha só que notícia boa, de 2,4 bilhões e a geração de 500 novos empregos diretos nos próximos 3 anos com essas implementações. O vice-presidente Geraldo Alckmin demonstrou a satisfação por comandar mais uma reunião do CAIS. Essa é a última reunião do ano de 2024 e está fechando com recordes de faturamento no período de janeiro a outubro. A gente acabou
falou, né? A gente recebeu aqui nos nossos estúdios hoje o senador da República, né, Eduardo Braga, onde ele destacou esse modelo de sucesso, todo o empenho satisfatório da Zona Franca de Manaus ao longo de 2024, e é claro que tudo isso foi reconhecido pelo presidente da República em exercício durante a reunião de hoje. Vamos conferir aí o que disse o vice-presidente Geraldo Alckmin. Essa é a nossa quinta e última reunião deste ano e estamos fechando o ano com um recorde. De janeiro até outubro, ainda não tem fechado o mês de novembro, nós tivemos um faturamento, um resumo aqui da Suframa, 170 bilhões de reais de faturamento das empresas aqui produtoras, liderado por bens de informática, mais de 22%, e praticamente empatadas eletroeletrônica, 18%, e duas rodas, 17,98%. Mas também um papel importante setor químico, quase 10%, termoplástico, mecânico e um conjunto todo. E um recorde de número de trabalhadores, 125.277. 18 horas. Karine, Carlão, nós acabamos de ouvir aí a fala do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, ele que conduziu aí a última reunião do CAIS de 2024 na sede da Suframa. Mas além aí da presença do Geraldo Alckmin, a reunião do CAIS teve a participação aí do superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, dos senadores Eduardo Braga, Omar Aziz, conselheiros, autoridades políticas e representantes das entidades de classe. O superintendente da Suframa, o Bosco Saraiva, também destacou o prestígio que a Zona Franca de Manaus está recebendo, né? Afinal de contas, hoje é realmente um dia de vitória para todos nós. Sem dúvida. Um dia que todos nós aguardávamos muito, e o presidente, o superintendente da Suframa também comemorou aí toda essa conquista. Vamos conferir aí o que disse. É sempre um prazer recebê-los aqui, sempre um prazer redobrado recebermos na nossa casa o nosso vice-presidente da República. O prestígio que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem dado à Suframa e à Zona Franca de Manaus, em seu nome, por consequência, a nossa Amazônia, porque daqui deste auditório cumpre-se o dever de cobrir não só o Amazonas, mas também Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. É muita terra que este senhor que está aqui no meu lado esquerdo tem deitado os olhos nesses quase 2 anos de gestão. Muito obrigado, presidente, por sua presença. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, a gente acabou de conferir aí a fala do Bosco Saraiva, ele que é superintendente da Suframa. Mas, Karine, né, você falou da reunião, né, que aconteceu, a última reunião de hoje, mas também teve um grande incentivo aqui no nosso estado, não somente para o modelo, né, da Zona Franca de Manaus, mas a gente está falando de uma potência mundial, que é a Coca-Cola, que anunciou nessa sexta-feira um investimento de 550 milhões de reais na expansão da sua fábrica de concentrados, a Recofarma, aqui em Manaus. Essa é a 4ª maior operação da Coca-Cola no mundo. E aí, né, diversos... E a gente só comemora, hein? A gente só comemora, com certeza, Karine. Essa inauguração da expansão da unidade também contou aí com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assim como também da presença dos senadores da República. E durante o discurso, é claro, o Geraldo Alckmin celebrou esse incentivo, esse investimento de mais de 550 milhões, destacando que essa iniciativa vai gerar empregos aqui na nossa região, movimentar a economia local. Ele enfatizou, é claro, o impacto positivo da nossa indústria. Karine, Carlão, boa noite. Obrigada pelas informações. Nathalie Moraes, boa noite. Valeu, Nathalie, agora 6h51. 18 horas. Agora vamos falar de política, hein? Direto para os bastidores da política amazonense com detalhes. Política.
Com Cíntia Blink, Carlão, que já está aqui com a gente. Boa noite, Blink. Então, hoje os vereadores aprovaram o orçamento de 10,5 bilhões de reais para a Prefeitura de Manaus para o ano que vem, é isso? É isso. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa. E todo mundo que está com a gente na 100.7. 10,5 bilhões de reais para a Prefeitura usar em 2025. E aí a gente tem como principais pastas, né? Aquela que fica para educação, saúde e urbanismo ou infraestrutura. Então, os maiores bilhões aí são destacados para essas pastas. A gente está falando de 2,8 bi para educação, 1,9 bi para saúde e 1,7 para infraestrutura. Teve vereador querendo fazer mudanças, mas elas não foram aceitas. A gente está falando do Capitão Carpeu, William Alemão e Rodrigo Guedes. Os três apresentaram ali propostas para ter mudança, mas elas foram barradas, então o texto chegou e foi aprovado como o original. Outra coisa importante de destacar é que nós temos aí 2 milhões e 300 mil de emendas individuais por vereador ano que vem. Significa que cada um dos 41 vai ter esse montante, tá? 2,3 milhões para distribuir para onde eles quiserem, mais ou menos para onde eles quiserem. Então eu entendo que teremos boas pautas sobre isso, mas aí eu volto ano que vem para contar essa parte. Blink, a gente falou aqui no 18 horas sobre o projeto de lei que cria um cadastro público, lembra, né, Carlão? Sim. Com dados de condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, além de somar a pena do criminoso também a castração química. Mas parece que teve alguém aqui do Amazonas que votou contra. Átila Lins. Deputado Átila Lins foi o único contrário. Deixa eu só explicar rapidão para quem chegou com a gente agora. Esse da castração química, ele é para quem pratica o crime de pedofilia e outros crimes de cunho sexual, como, por exemplo, gravar, vender, comprar, divulgar, simular cena de sexo com menores, aliciamento de menores também, estupro de vulnerável e prostituição infantil. Não é assim, quem é suspeito que vai ser castrado, não. Mas quando o processo termina, quando a pessoa é condenada, e aí uma das punições é a castração química. Essa história ainda vai passar para o Senado, ainda não definiu o total, mas ela vai para o Senado e ela tem uma chance enorme de ser aprovada. Aqui no Amazonas, como o Karine falou, todos os deputados votaram a favor dessa punição, menos um, que foi o deputado Átila Lins. Só pra gente concluir rapidão, sextou, né? Então vamos de algo mais inusitado. Vai lá. O deputado Saulo Viana, ele fez um dia de princeso. Que tudo! Para o Aturiazão, que é um vereador eleito lá em Novo Airão. E aí ele foi em Brasília. E o vereador foi em Brasília e lá Saulo ajudou ele a comprar um terno para posse como vereador. Posse essa que tá acontecendo já, vai do dia... Até dia 19 de dezembro, todo mundo do Amazonas que foi eleito prefeito, vice-prefeito e vereador vai ser diplomado. E aí a posse dia 1º para todo mundo. É isso. Tá ótimo, Blink. Obrigada. Até segunda-feira. Vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo para esse fim de semana, Carlão. Agora são 6 horas e 54 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bora lá em previsão do tempo, Karime Leão. Previsão do tempo. Para esse sábado, a previsão é de algumas nuvens, chuva passageira. À noite, o tempo fica ok, aberto, tá? A mínima prevista 25, máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 77% e a umidade relativa do ar fica entre 71% e 93% para o domingo. Mínima prevista 25 graus, a máxima um pouquinho mais baixa, não deve passar dos 30 graus. A previsão também é de tempo nublado, com chuva pela manhã, temporal de tarde e à noite também só chuva, sem temporal, segundo informações do Clima Tempo. Agora são 6h55. É só você que está no trânsito em Manaus, hein? Vamos saber aí alguns detalhes, como está a situação de algumas das principais vias. Você. Trânsito.
Trânsito fica daquele jeito, né, Carlão? Quando chove, o negócio fica feio, mas vamos lá. O trânsito pela zona leste da capital amazonense, de acordo com as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação de Controle, Avenida Altaz Mirim, esquina com a Rua Penetração 2, segue carregado. Saindo da zona leste, indo para o bairro Aleixo, temos trânsito moderado na Avenida André Araújo com a Gabriel Gonçalves, próximo à Secretaria de Saúde no sentido centro-bairro. Na Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, próximo a Fametro, trânsito lento e carregado com muitos veículos pela via. A recomendação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana é que os condutores redobrem a atenção, dando prioridade aos pedestres e sendo amigáveis com o trânsito. Ou seja, gente, vamos lá, muita calma, exato, muita paciência nesse momento no trânsito para volta para casa. Com essa chuva ainda, hein, Karime, o trânsito fica bacana, porque hoje choveu em Manaus e choveu bacana, hein? Choveu bastante, Karime. Foi um temporal e o repórter André Meirelles fala ao vivo aqui com a gente do 18 horas a respeito das ocorrências. Boa noite, André. Então, quais foram as principais ocorrências? Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Olha, foi registrado pela Prefeitura de Manaus alagamento em diferentes ruas da cidade. 5 ocorrências, como drenagem de esgoto e um rompimento de bueiro na Zona Sul, além de 3 tombamentos de árvores na Zona Oeste em decorrência da chuva. Tem uns vídeos que foram enviados aqui à produção de 18 horas que mostra aí a Unidade Básica de Saúde Alfredo Campos, no bairro Zumbi dos Palmares, em Manaus, que ficou alagado devido às chuvas intensas que atingiram a cidade nesta sexta-feira. Também tem um vídeo gravado de uma moradora no Jorge Teixeira que descreveu a situação de angústia ali no momento em que ela viu a casa dela, né, totalmente alagada. Também um ônibus do transporte público ficou ilhado ali na rua Iarapé, no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte da capital amazonense. Olha, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais registrou no Amazonas acumulados de precipitação acima de 30 milímetros nas últimas 24 horas. Em Manaus, a região mais atingida pela chuva foi o bairro da União, na zona centro-sul. Segundo a Prefeitura de Manaus, as 5 ocorrências que foram registradas foram repassadas para as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal, que é vinculado aí à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, que respondem rapidamente às áreas impactadas. Conforme a Defesa Civil do Estado, o município está em estado de alerta com chuvas, né, fortes e ventos fortes que podem chegar a 60 km por hora. Né? As chuvas também trazem risco de alagamento, quedas de galhos e árvores e possíveis cortes de energia elétrica, né, o que agrava ainda mais o cenário para a população que depende de serviços aí, tanto hospitalares e também da situação de trânsito que a gente fala aqui. Condutores de veículos, falando agora sobre a situação do trânsito, rapidamente, condutores de veículos alegam que estão sendo prejudicados devido a um buraco com vazamento de água ali na Avenida Djalma Batista. No local, além de risco de carros caírem ali na abertura, o trânsito apresenta também lentidão, como a gente já falou aqui. Em nota, a Águas de Manaus informou que a correção de vazamento ali na avenida, nesse trecho onde a gente está falando, está programada para ocorrer durante a noite, em um período aí de menos fluxo de trânsito na via, Karime, Carlão. Nossa, ou seja, muita calma nessa volta para casa, né? Mais um buraco aí, né, de responsabilidade da concessionária Águas de Manaus. Vamos às outras manchetes do dia? 18 horas. Agora são 6h59, conferindo aí outros destaques do dia. Governo Maduro afirma ter libertado mais de 100 manifestantes presos depois de contestar resultados das eleições. E os presidentes do Brasil e da Rússia não receberam convite para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. A Universidade de São Paulo entra no top 5 das universidades mais sustentáveis do mundo. O presidente da Rússia, Putin, usa mais de 280 mísseis e drones no maior ataque na guerra da Ucrânia. 7 em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A violência na Amazônia Legal continua assustando. A guerra por territórios e o uso ilegal da terra mantém os índices de criminalidade em níveis alarmantes. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública concluiu que essa violência está diretamente ligada ao desmatamento, garimpo ilegal, tráfico de drogas e outros ilícitos ambientais. Mesmo com uma pequena
queda nas estatísticas, a realidade é cruel. As taxas de mortes violentas na região seguem altíssimas. Facções criminosas atuam em 260 municípios, controlando territórios e impondo o medo. O estudo aponta que onde apenas uma facção domina, a violência letal tende a diminuir. Mas isso não é solução, é consequência de uma presença criminosa consolidada no local. A proximidade com países produtores de cocaína agrava ainda mais o cenário. É nesse contexto que o poder público precisa agir, enfrentando as organizações criminosas com estratégias inteligentes e qualificadas. A lavagem de dinheiro é um motor que transforma os lucros do crime em influência econômica e poder político. A melhor arma contra essas organizações é seguir o rastro do dinheiro. Inteligência financeira e policial devem ser a prioridade, mas para isso é preciso mais investimentos do Estado em segurança pública. A Amazônia precisa de ação, não de discurso. A região merece paz, desenvolvimento e, é claro, o fim do domínio criminoso. 18 horas. 7-1, Karime, até segunda. Até segunda. Bom fim de semana. Um beijo. Fim de semana. Beijo. Você ouviu 18 horas.